Bom, pessoal, então vamos continuar de onde nós paramos na semana passada. Dá só um joinha para eu saber que vocês estão vendo a tela. Beleza. A gente tinha falado na semana passada de Gálatas 5, versículo 1. E a gente tinha feito um estudo só sobre esse versículo especificamente, porque eu julguei que era um versículo realmente muito importante. Um versículo que resume bem a ideia de Paulo ao longo do livro de Gálatas, onde ele explicou que Cristo nos libertou, então nós devemos agir de acordo com essa liberdade e não nos submeter novamente a um jugo, né? O jugo era aquele instrumento colocado numa carroça sobre um animal, para que ele pudesse carregar, né, peso. E Paulo está dizendo: não se submetam novamente a esse tipo de jugo para que vocês não percam a liberdade que foi conquistada. E a gente viu que essa liberdade ela tinha 6 aspectos: liberdade dos rudimentos fracos e pobres desse mundo, né? Isso é liberdade da tolice espiritual, da crendice, livres da morte, livres da ira vindoura, livres do mundo perverso, livres da lei e livres da carne e do pecado. Sendo que, obviamente, o foco principal de Paulo nessa carta de Gálatas, aos Gálatas, é justamente a liberdade da lei. Tá? Então ele vai começar, a partir de agora, a fazer a sua última parte de argumentação da carta. Então a gente já viu vários argumentos que Paulo estava tecendo contra os judaizantes para fazer com que os gálatas se firmassem no evangelho verdadeiro e não se perdessem pela heresia judaizante. Lembrando que a heresia judaizante não dizia que Cristo era desnecessário. Eles não estavam negando a Cristo. Os judaizantes estavam dizendo que para ser salvo, você precisava de Cristo e das obras, né? Você precisava de Cristo e da obediência à lei. Não era só Cristo, era Cristo e a lei. Então, Paulo fez vários argumentos ao longo da carta, e esse vai ser o seu último argumento, seu argumento final, tá? A respeito da questão da lei. E é esse argumento que a gente vai estudar hoje, do versículo 2 ao versículo 10. Então, eu vou ler do versículo 2 de Gálatas 5 até o versículo 10, para depois a gente ir examinando aí trecho por trecho. Então, ele fala assim: eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenham confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então, esse é o trecho que a gente vai se dedicar hoje aqui. A gente vai versículo por versículo, como de costume. E então Paulo enfatiza novamente que essa frase ela é bem, vamos dizer assim, terrível se você analisar o contexto, né, geral que Paulo está dando. Ele diz claramente: se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Então, lembre que os judaizantes estavam tentando promover, dentre a igreja da Galácia, que eles deveriam seguir preceitos do judaísmo para poder ser salvos, ou seja, eles tinham que obedecer, eles tinham que crer em Cristo e obedecer à lei. E o sinal mais óbvio, mais evidente
de toda a religião judaica que caracterizava o judaísmo em si era a própria circuncisão. Então, eles estavam dizendo aos Gálatas que eles precisavam crer em Cristo, mas que precisavam também se circuncidar. E ao se circuncidar, eles se faziam submissos a toda a lei de Moisés. E Paulo está dizendo, se vocês se deixarem circuncidar, se vocês se circuncidarem, Cristo não tem valor nenhum para vocês. Cristo não tem valor nenhum para vocês. Basicamente, a gente pode tirar daqui o seguinte, que Paulo está dizendo aos Gálatas que Cristo é totalmente suficiente. Ou seja, não existe a opção de ser Cristo mais alguma coisa. Não existe essa opção. Ou Cristo é totalmente suficiente, ou Cristo é tudo, ou Cristo é nada. Só tem essas duas opções. Ou Cristo salva a gente completamente, sem as nossas obras, ou Cristo não salva. Não existe a opção de ser Cristo mais alguma coisa. Cristo deve ser totalmente suficiente. Por isso que ele está dizendo, se vocês se submetem ao jugo da lei, Cristo não tem valor nenhum. Cristo não serve para nada para vocês. Ou seja, ou é Cristo, ou é nada. Não tem como ser Cristo e alguma coisa. Isso é muito importante que a gente entenda, porque todas as religiões, com exceção do cristianismo verdadeiro, pregam salvação por obras. Todas as religiões fazem o homem crer que ele tem uma parcela de contribuição na sua própria salvação. De que existe alguma bondade intrínseca no homem que pode, de alguma maneira, ser aprimorada e ele pode obter a salvação a partir dos seus próprios méritos. Tá? Isso é o ensino do Islã, isso é o ensino do budismo, isso é o ensino do hinduísmo, isso é o ensino do espiritismo. E Paulo está dizendo que isso não cabe no cristianismo. O cristianismo não é uma religião de obras. O cristianismo é uma religião de fé. As obras são unicamente as obras de Cristo. Negar a suficiência de Cristo é negar o próprio Cristo. Nesse contexto, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente julga que nós, evangélicos protestantes, estamos isentos desse perigo. Porque é óbvio que os católicos caem na pedra de tropeço. O catolicismo romano é uma religião de obras. Ele se diz cristianismo, mas não passa de uma farsa, né, fundada em obras e méritos humanos. No entanto, nós, evangélicos também protestantes, podemos ceder à tentação das obras. Nós podemos ceder à tentação de que eu posso, de alguma forma, acrescentar Cristo com alguma outra coisa, Cristo com algum outro elemento. Cristo e eu, Cristo e algo que eu possa fazer. E Paulo não deixa dúvidas. Ou Cristo é totalmente suficiente, ou Cristo nos salva completamente sozinho, ou ele não salva. Só tem essas duas opções. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com vertentes do evangelicalismo que misturam a fé com obras. Às vezes, não fazem isso diretamente. Às vezes, isso não está escrito na própria confissão da igreja. Mas, muitas vezes, na prática, nós acabamos pensando que as nossas obras têm algum valor diante de Deus para a nossa própria salvação. Quando, por exemplo, nós podemos duvidar da nossa salvação pela nossa incapacidade de obedecer mandamentos. E aí nós colocamos em xeque aquilo que Cristo realizou por nós. Porque nós não somos capazes de obedecer, mas Cristo morreu justamente por esses pecados. Muitas vezes nós colocamos em nós, não, Cristo me salva, mas fui eu quem escolhi a Cristo. Fui eu quem me decidi por Cristo. Enquanto que
A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que foi ele que nos escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que é ele quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Então, nós não podemos misturar as nossas obras com as obras de Cristo. Não podemos fazer essa mistura. As obras de Cristo são completamente suficientes. Ou Cristo salva, ou nada mais salva. Só existem essas duas opções. E aí Paulo segue. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Então, novamente, ele vem com mais uma frase. Paulo tem a manha de meter uma frase cabulosa em cima da outra, né? Então, nessa agora, ele diz: testifico a todo homem. Se você se deixa circuncidar, você está obrigado a guardar toda a lei. Novamente, é como se ele estivesse dando duas opções para a gente. Ele está dando apenas duas opções. E quais são as duas opções que ele está dando? Ele está dando as seguintes opções: obediência de Cristo versus nossa obediência. Ele está te dando dois caminhos. Você pode escolher qual deles você quer para ser salvo. Ele está dizendo o seguinte: eu vou testificar então para vocês. Se vocês se circuncidar, você está obrigado a guardar toda a lei. Nota que ele está falando isso para gentios. Gentios não estavam sob o pacto da antiga aliança. Eles não tinham obrigação de se submeter ao pacto de lei para serem salvos. Eles não tinham essa obrigação, eles não precisavam fazer isso. E eles não precisavam fazer isso nem para obter algum favor de Deus, eles não precisavam fazer isso para serem mais espirituais, eles não tinham a menor necessidade de fazer isso, eles já estavam vivendo na plenitude da graça, já haviam recebido o Espírito Santo e todos os benefícios que a morte de Cristo comunica. E ainda assim eles estavam pensando em se circuncidar. Então Paulo está dizendo o seguinte: beleza, você quer ser salvo pelas suas obras? Você quer ser salvo porque você está se circuncidando? Você acha que isso contribui para a sua salvação? Então, tá bom, se você quer ser salvo pelas suas obras, então você obedeça toda a lei, do início ao fim, de cabo a rabo. Obedece tudo. Se você conseguir obedecer tudo, beleza. Beleza. Não tem por que Deus te condenar se você obedece tudo. Mas é óbvio que Paulo sabe que é impossível para o homem obedecer toda a lei. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem duas opções. Se você quer ir pelo caminho da sua obediência, boa sorte. Boa sorte com o caminho da sua obediência. Porque esse caminho vai conduzir à morte, porque você é incapaz de obedecer à lei. E todo aquele que peca contra um único mandamento da lei, peca contra todos. E todo aquele que peca contra um único mandamento da lei já merece o castigo eterno no inferno, já merece a maldição da lei. Então, Paulo está dizendo: você quer ir pelas suas próprias obras? Quer se circuncidar? Boa sorte. Obedeça, então, 100% dos mandamentos. Ou você tem a outra opção. Qual é a sua outra opção? Você crê naquele que obedeceu perfeitamente à lei. O caminho da obediência ele é inevitável, mas nós podemos confiar na nossa própria obediência e nós não vamos conseguir, isso resultará em morte. Ou nós podemos confiar na obediência 100% eficaz de Cristo. Ele obedeceu toda a lei perfeitamente. Se nós crermos nele, os méritos de obediência de Cristo são, então, imputados a nós. É isso que Paulo está dizendo. Ah, você quer se circuncidar? Então vá pelo caminho da sua obediência. Agora, se você não vai se circuncidar, se você crê realmente em Cristo, a obediência dele vai ser aplicada a você. E é assim que você vai ser salvo. Por isso que ele conclui aqui no versículo 4 esse argumento, dizendo: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo, vocês caíram da graça. Não existe justificação pela lei. Não tem como, é impossível ao homem obedecer os mandamentos.
Então, se você quer se justificar, se você quer ser salvo pelos méritos da sua própria obediência, você está separado de Cristo. Lembra? Ou é Cristo ou é nada. Não tem como juntar as duas coisas. Não tem como ser Cristo e alguma coisa. É só Cristo. Então, se você quer ser justificado pela lei, você está fora de Cristo. Você não faz parte do povo de Cristo. Você caiu da graça de Deus. Você não pertence ao pacto da graça. Tá? Estão separados de Cristo, fora da graça de Deus. Por quê? A graça é para aqueles que sabem que não merecem. A graça não é para aqueles que tentam se salvar pelos seus próprios méritos. Esses estão ignorando a graça. Esses estão fazendo pouco caso da graça. Esses estão abandonando aquilo que Cristo conquistou, né? Negando a suficiência de Cristo e confiando nos seus próprios méritos. Cuidado. Quando Paulo fala aqui no versículo 4, vocês caíram da graça, nós não podemos, né, pensar a partir disso que esse versículo ele, de alguma forma, depõe contra a perseverança dos santos. O que é a doutrina da perseverança dos santos? A doutrina da perseverança dos santos é que aqueles por quem Cristo morreu, aqueles que depositaram a sua fé em Cristo, Cristo os sustenta na fé. Vamos ler uma passagem paralela em Romanos 8, 28 a 30. Só para poder explicar um pouco melhor esse ponto. Romanos 8, 28 a 30. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Paulo está dizendo para nós, aqueles a quem Deus chamou, ele vai levar a cabo a sua missão. Aqueles a quem Deus verdadeiramente trouxe, aqueles a quem Deus verdadeiramente instalou a fé no coração deles, Deus vai levar a cabo a salvação deles. Ele os predestinou, ele os chamou, ele os glorificará, com certeza. Então, esse versículo, cair da graça, não pode fazer a gente acreditar que uma pessoa que uma vez esteve na graça, que uma pessoa que uma vez esteve envolvida com o evangelho verdadeiro e creu verdadeiramente, ela possa perder a graça. Não é isso. Tanto é que Paulo não está se referindo aqui aos Gálatas. Porque ele segue no versículo 5 dizendo o seguinte: porque nós que cremos em Cristo, quando ele diz vocês caíram da graça, ele está se referindo aos judaizantes. Porque eles estavam no pacto com Deus, o pacto da antiga aliança, e agora que veio a nova aliança, a plenitude daquilo que Deus havia prometido, eles estavam negando tudo aquilo e querendo confiar nas suas próprias obras. E Paulo está dizendo para eles, vocês não fazem parte da graça, uma vez que vocês querem ser justificados pela lei. Mas nós, cristãos, que pelo Espírito, nós aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, nós já recebemos agora, pela fé, a justificação. Nós já somos considerados justos diante de Deus pelos méritos de Cristo. Isso é a justificação pela fé. Mas nós aguardamos a nossa glorificação total, quando nós não seremos apenas considerados justos, mas seremos feitos justos e completamente incorruptíveis. Então, nós, pelo Espírito, nós cremos
que um dia nós teremos a justiça completa obtida a partir da fé. Nós já somos justificados hoje. Então, hoje, nós somos justificados. Lembrando que ser justificado é ser considerado justo. Ou seja, nós fomos inocentados no tribunal de Deus. Mas um dia nós seremos glorificados. E é essa esperança que Paulo fala. A fé nos dá a justificação hoje e nos traz a esperança da glorificação futura, de uma justiça que virá ainda, de uma justiça que será realmente atribuída a nós, não no sentido de sermos apenas considerados, mas no sentido de sermos tornados justos. Nós seremos feitos justos segundo a imagem do Filho de Deus, para nunca mais pecarmos. Ou seja, nós seremos incorruptíveis. Então, hoje nós somos considerados justos. No futuro, nós seremos feitos justos pela fé e não pela nossa própria obediência. Quem vai se tornar justo diante de Deus, de fato? Aqueles que esperam pelo Espírito a justiça que provém da fé e não das obras. E no versículo 6 ele continua. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Esse versículo é um pouco difícil da gente interpretar, mas basicamente o que Paulo está querendo dizer é o seguinte. Em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que ele está dizendo para a gente? Que aqueles que estão em Cristo, eles não se vangloriam. Não existe vanglória, não existe mérito, não tem espaço para orgulho na salvação promovida por Jesus Cristo. Por isso, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Ou seja, você não deve se gloriar na lei, mas também não deve se vangloriar na ausência dela. Um cristão genuíno, ele não vai se gabar na lei, na sua obediência. Ah, eu obedeço. Ah, eu faço assim. Ah, eu faço assado. Ah, eu tenho méritos diante de Deus. Não, um cristão verdadeiro nunca vai fazer isso. Mas o cristão verdadeiro também não vai se gabar na ausência de lei. Como assim me gabar na ausência de lei? Ah, eu sou salvo sem a lei. Então Deus me salvou sem a lei, pronto. Tá tudo certo. Né? Então Paulo está dizendo, não se trata de lei e não lei. Não se trata disso. Esse não é o ponto. Não se trata de ser, ah, beleza, eu estou livre da lei. Não é isso. Não é esse o ponto. Do que se trata, então? O que tem valor, o que importa, é a fé. E Paulo está dando uma característica muito específica para essa fé. Essa não é uma fé qualquer. Ela é uma fé que opera, é uma fé que atua, é uma fé que age. Paulo deixa muito claro que a salvação é pela fé. A fé que salva. Mas a fé que salva, ela opera pelo amor. De forma que você não vai se gloriar na ausência de lei, como se isso fosse uma licença para o pecado. A fé que salva, ela opera. A fé que salva, a salvação é pela fé somente, mas a fé que salva nunca está sozinha. A fé que salva, ela sempre vem acompanhada pelo amor. E o amor gera obediência a Deus. A gente já discutiu isso em algum estudo anteriormente, mas a lógica de Paulo aqui é uma lógica muito clara a respeito das coisas que acontecem, da ordem correta dos eventos. Primeiro a fé, depois o amor. E, finalmente, a obediência. O que nós podemos concluir dessa trilha do cristão? O cristão, ele crê.
em Deus. E isso é imputado a ele como justiça. E uma vez que ele crê e ele é liberto de uma série de coisas, conforme a gente viu na semana passada, ele é liberto dos rudimentos, ele é liberto da morte, da ira, do mundo perverso, da lei, da carne, do pecado. Isso só pode gerar no cristão um único sentimento em relação a Deus, que é amor. Isso não pode gerar leniência, isso não pode gerar preguiça espiritual. A fé verdadeira, ela só tem uma consequência, que é o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. E esse amor, ele precisa ser atuante. A fé atua pelo amor. O amor é como a gente executa, como a gente demonstra, como a nossa fé opera. E nós obedecemos a Deus não por medo da punição, não porque achamos que vamos obter mérito diante de Deus, mas porque nós amamos a Deus, nós amamos o caráter de Deus, nós amamos aquilo que Deus quer que nós façamos, nós amamos a vontade de Deus e por isso nós nos submetemos a ela. Imperfeitamente, porque nós continuamos pecadores enquanto não somos glorificados. Mas nós fazemos aquilo que está dentro do nosso alcance, aquilo que o Espírito Santo nos capacita a fazer diariamente. Agora, no versículo 7, no 8 e no 9, Paulo vai agir de forma dura mais uma vez com os Gálatas. Ele diz: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Senilda perguntou no chat: podemos dizer que por amor fazemos obras? Com certeza. Essa é justamente a ideia da carta de Tiago aos judeus da dispersão. A fé sem obras é morta. Uma fé que não tem obras indica que não existe amor. E se não existe amor, não existe fé. Não é a fé verdadeira. Às vezes a gente confunde um assentimento intelectual a respeito das doutrinas da Bíblia, a respeito de Cristo. Muitas pessoas acreditam que Cristo realmente existiu, que ele é um personagem histórico real, que Cristo realmente era Deus. Mas elas não depositam fé salvífica em Cristo. Elas não estão dispostas a se renderem completamente a ele. Essas pessoas não amam a Cristo. Isso indica que a fé delas, na verdade, é só uma cognição, é só um conhecimento intelectual a respeito daquela verdade. Mas não existe amor, não existe dedicação. Se a fé não atua pelo amor, não é uma fé verdadeira. Não é uma fé genuína. Então, assim, a gente poderia explorar mais isso, até mesmo para entender onde Paulo e Tiago têm uma intersecção, né? Como as duas coisas que eles afirmam não são contraditórias em si, tá? Mas aí eu fugiria um pouco do objetivo geral dessa aula de hoje. Mas é isso, a fé sem obras é morta, a fé sempre atuará pelo amor. Então o amor é o maior sinal da fé, o maior sinal de que a fé é genuína. Agora, no versículo 7, no 8 e no 9, ele diz: vocês vinham correndo bem, quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem de Deus, não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, Paulo está fazendo uma advertência. Por quê? Ele diz para os Gálatas: vocês estavam tão bem. Eu deixei vocês aí, fui eu que evangelizei vocês. Eu vi como vocês receberam essa verdade. No capítulo 4, ele fala: quando eu estive entre vocês, vocês me receberam com muito amor, com muita empolgação, vocês estavam dispostos a dar os próprios olhos para mim, né? Mesmo eu doente, no estado que eu estava, vocês cuidaram de mim, vocês receberam a notícia do evangelho com muito entusiasmo, com muita empolgação. Eu vi isso acontecendo entre vocês, eu vi como o evangelho modificou o coração de vocês. O que aconteceu de lá para cá? Como é que vocês... Onde é que vocês se perderam aí nessa corrida? Vocês estavam correndo bem até então. Paulo usa muito essas analogias esportivas, provavelmente porque Tarso, a cidade onde Paulo nasceu,
Era uma cidade que sediava alguns desses jogos da antiguidade. Tinha um estádio muito imponente e provavelmente isso fazia parte do cotidiano de forma geral dos gregos, inclusive na Galácia. Então, Paulo usa muito essas analogias esportivas. Vocês viram correndo bem, vocês estavam numa corrida e vocês estavam avançando, vocês estavam ganhando aquela corrida e, de repente, né, tudo se perdeu. Alguém impediu vocês de continuar a obedecer à verdade. Essa indagação de Paulo não é no sentido dele estar realmente se perguntando. Ele sabe quem são os hereges que estão alfinetando os Gálatas com essas mentiras. Mas ele está chamando a atenção deles, falando assim, prestem atenção nesses que estão tentando persuadir vocês com heresias. Essa persuasão, esse tipo de ideia, essas heresias não vêm daquele que os chamou. E aí Paulo conclui, um pouco de levedo fermenta toda a massa. Para quem não sabe, o levedo é um fungo. Tá? Ele também tem outros nomes, né? Levedura, fermento biológico. E ele é um fungo que, quando adicionado, né, com carboidratos, ele faz uma reação de fermentação. E essa reação de fermentação, ela gera gás carbônico, que faz a massa crescer. Geralmente a gente coloca isso em massa de pão, de bolo, justamente para que a massa cresça. E o efeito que o fermento tem numa estrutura de amido, de carboidrato, é que ele se prolifera muito rápido. E fermenta muito rápido, gerando muito gás carbônico, fazendo a massa inteira crescer. E não é necessário adicionar muito fermento para que você obtenha o efeito do crescimento da massa. Basta um pouco de fermento, porque como a proliferação dele é intensa e como a quantidade de gás carbônico que ele gera também é muito alta, toda a massa, em questão de tempo, vai ficar fermentada. Toda a massa vai ficar levedada. Então, Paulo está dizendo, um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso era um ditado comum para os judeus. Jesus falou isso nos evangelhos. Paulo falou isso em 1 Coríntios. Tá? Então, era um ditado comum dentre os judeus. Basicamente, esse ditado, ele quer dizer o seguinte. Ele quer dizer que atitudes aparentemente insignificantes podem ter consequências drásticas no futuro. Um pouco de fermento leveda a massa inteira. Uma besteira que você faz aqui pode trazer consequências enormes depois. E qual era a besteira que os Gálatas estavam fazendo aqui? Eles estavam perdendo o evangelho. Eles estavam perdendo o foco do evangelho da salvação somente pela fé e se deixando levar pelas obras, por doutrinas estranhas, por heresias. Se eu pudesse fazer uma aplicação, e eu gostaria muito de fazer uma aplicação séria, isso, o Juan comentou aí, ó, em 1 Coríntios 5,6 ele cita o mesmo ditado quando se refere ao pecado na igreja de Corinto. Exatamente. Tá? Então, era um ditado comum. E pode ser usado tanto no sentido negativo, nesse caso em 1 Coríntios, mas no sentido positivo, como Jesus em Mateus faz uso desse ditado também, porque uma atitude boa pode trazer consequências muito boas no futuro. E uma coisa ruim pode trazer consequências terríveis no futuro. Essa é a ideia do ditado. E se eu puder fazer uma aplicação para a gente hoje, do que esse trecho que Paulo está falando aos Gálatas, como a gente poderia trazer isso para o nosso contexto atual? Nós também podemos perder o evangelho. Nós podemos perder o foco do evangelho, sair do caminho. E é muito nítido isso, porque existe um padrão de comportamento dos cristãos. A fé inicial, ela é muito boa, ela traz muita empolgação. Às vezes a gente chama até de primeiro amor, né? É o início da carreira cristã empolgante, onde nós descobrimos as doutrinas, onde nós começamos a ler a palavra, onde nós descobrimos o poder da comunhão com os crentes, né? A bênção que é a oração. E nós nos engajamos em atividades, nós evangelizamos, e nós lemos, e nós estudamos, e nós queremos mais, e nós ouvimos pregações, e nós aumentamos o nosso interesse. E, geralmente, o início do processo de conversão ele é assim para todo mundo. Ele é bem empolgante.
Mas se nós não vigiarmos, nós faremos uma ascensão no início e começaremos a declinar na nossa carreira da fé. Por quê? Porque esse é o objetivo de Satanás. Satanás não precisa nos convencer de que a Bíblia é mentira. Satanás não precisa nos convencer de que Cristo não existiu. Né? O diabo não precisa convencer a gente de que a gente não precisa ir para a igreja. Ele não precisa fazer nada disso. A única coisa que ele precisa fazer para que as pessoas se desviem é tirá-las do centro do evangelho. É só isso que ele precisa fazer. Não precisa fazer mais nada. Você pode continuar indo para a igreja e ser um ímpio. Você pode continuar lendo a Bíblia e ser um apóstata. Basta que você perca o centro do evangelho. Basta que você saia daquilo que é o principal. Então, ele não precisa te fazer acreditar em super mentiras. Você não precisa virar um ateu para ser filho do diabo. Né? Basta que você perca o foco do evangelho. E quais são os riscos para nós? Um risco muito perigoso é assumir o evangelho. E quando eu digo assumir o evangelho, é no sentido de que você começa a sua carreira cristã muito focado em Cristo, muito focado no evangelho da salvação. Passa-se um tempo e você começa a se deixar levar por coisas secundárias. Aí você começa a se levar por doutrinas bíblicas, obviamente, mas que não dizem respeito ao cerne do evangelho. E aí você começa a se deixar levar por coisas secundárias demais. E aí você começa a viver na periferia do evangelho. Você começa a viver dessas coisas secundárias e começa a ignorar aquilo que é a centralidade da cruz de Cristo. Isso é um perigo, porque uma vez que você se deixa levar por coisas secundárias, você pode ser completamente tomado por elas. E quando você vê, você está defendendo uma religião de coisas absolutamente secundárias. E não aquilo que é a centralidade de Cristo. Exemplo clássico disso é quando nós podemos nos perder completamente em moralismo cristão. Como assim moralismo cristão? É quando você perde o foco do evangelho e aí você começa a acreditar que o evangelho é moralismo. Então, que ser crente é não beber, que ser crente é não fumar, que ser crente é não fazer isso, é não fazer aquilo, é se vestir assim, se vestir assado, fazer assim, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. E isso vira a sua religião. É um moralismo cristão sem Cristo. Né? Você se perdeu na moralidade do cristianismo, que é uma moralidade boa, que é a palavra de Deus, mas você começou a focar a sua religião só naquilo, e você se esqueceu de Cristo, você se esqueceu da cruz, você se esqueceu da justificação, você se esqueceu que a salvação é pela fé, e agora você transformou a sua salvação em moralismo. Né? Em moralismo. Outro perigo muito grave é a gente perder as boas novas, perder o evangelho, que são as boas notícias, e transformarmos as boas notícias de Cristo em bons conselhos. São aqueles crentes que estão mais interessados no que a Bíblia diz para a resolução dos problemas pessoais deles do que a respeito da redenção que Cristo nos conquistou. Então, eles estão muito interessados em sabedoria bíblica. Eles estão super interessados em sabedoria bíblica. Eles querem a sabedoria bíblica para ajeitar o casamento deles. Eles querem a sabedoria bíblica para lidar melhor com os filhos deles. Eles querem a sabedoria bíblica para entender sobre como votar melhor nas eleições. Eles querem a sabedoria bíblica para entender como é que eles podem prosperar. Eles querem a sabedoria bíblica para entender sobre um monte de aspectos da vida. Eles só não querem Cristo. Eles não querem Cristo. Eles querem um monte de sabedoria bíblica, desde que você não os confronte com o pecado, com a ira de Deus, com a justificação.
e com a necessidade de depositar a fé e o amor deles totalmente em Cristo para a salvação. Eles querem qualquer outra coisa da Bíblia, menos Cristo. Isso é muito comum, isso é mais comum do que eu gostaria que fosse. E isso fica tão patente agora nesse período de eleições, tá? Que as pessoas transformam o evangelho de Cristo em política. Em política. E aí o objetivo parece que assim, a pauta cristã, nós queremos avançar a moralidade cristã, ainda que seja pelas vias políticas. Vamos impor a moral cristã pela força, pela lei, ao invés de pregarmos o evangelho para as almas e convertê-los os corações. Não, vamos impor, porque importa mais as coisas secundárias do que Cristo. Nossa, vou ficar muito feliz se a gente não tiver uma lei que permite o aborto. Óbvio, eu vou ficar muito feliz com isso. Mas nós não conquistamos o reino de Deus, nós não avançamos o reino de Deus por meio da propagação de moralismo cristão mediado pelo Estado. Nós avançamos o reino de Deus convertendo pecadores das trevas para a luz. Nós avançamos o reino de Deus convertendo corações da imundície do pecado para a graça de Deus. É assim que o reino de Deus avança. Não é por meio de governante, não é por meio do Estado, não é por meio da lei. É por meio da pregação da palavra. Fale, Juan. Ei, Alisson, tá chegando aí meu som? Tinha dado uma travada aqui. Tá de boa. Então, a gente vê isso até mesmo ao decorrer de todo esse ano, sem ser relacionada diretamente à política, pessoas de renome, tanto na internet quanto no offline, cantor, pessoas assim e tal, ensinando a Bíblia, como você ter um bom casamento, ou, por exemplo, pegando provérbios, aí, ó, vamos aqui aprender com Salomão, como Deus pode prosperar as suas finanças. E aí você tem um monte de bode de pessoas que realmente não querem nada de Cristo, mas querem de alguma forma os frutos que servir a Cristo pode trazer. Então, espalha isso, tipo, eu não quero Cristo, eu não quero saber de salvação, mas eu quero ter um bom casamento, quero que minhas finanças andem bem. Às vezes a pessoa tem uma empresa, ela quer que a empresa prospere, aí ela tá ali, na cabeça dela, ela tá aprendendo Bíblia, tá servindo a Deus e tal, mas na verdade é um bode, né? Um amontoado de bodes, e o pior é isso, que eles pensam que realmente estão no caminho da verdade, né? Acaba sendo até pior do que uma pessoa, um ateu, por exemplo, que realmente está no caminho da mentira, entendeu? Porque se você for pregar para esse tipo de pessoas, e eu já tive essa experiência algumas vezes, tipo, elas vão falar para você, não, mas eu já conheço a verdade, eu já conheci, já vou na igreja já e tal, vou no encontro de casais da minha igreja, nas palestras, tudo. Eu já conheço isso aí, eu sou isso aí também. Exatamente, como se Cristo fosse um amuleto que você põe na sua casa e aí abençoa todas as áreas da sua vida, né? Então, isso tem ficado cada vez mais famoso, né? Sim. Infelizmente. Exato. A Sunilda até falou, como se Cristo fosse um amor. Exatamente. Então, assim, e a gente vê pregadores que vivem disso, né? Pregadores que vivem de bons conselhos, falando que em Cristo você encontra a felicidade, a prosperidade, a saúde, né? Relacionamentos bem consolidados, e não se trata, não se trata disso, né? O evangelho não se trata disso. Nós não podemos perder o foco do evangelho. E um risco grande é que nós perdemos a grande comissão. Se nós perdemos o evangelho, a centralidade do evangelho, nós também perdemos a grande comissão. Porque Cristo nos mandou anunciar o evangelho, né? Então, Cristo nos mandou propagar o evangelho. Se nós perdemos o evangelho, nós não obedecemos a Cristo na grande comissão. O que nós vamos propagar? Aí é aquele evangelismo espúrio em que você vende testemunho, em que você vende promessas falsas, em que você vende Jesus tem um propósito para a sua vida,
Jesus tem um propósito para a vida de todo mundo e pode ser mandar ele para o inferno, o propósito de Jesus para a vida dele. Né? Então, assim, a gente começa a vender um falso evangelho, a gente perde a grande comissão. Ou, às vezes, a gente nem se interessa mais pela grande comissão. A gente não quer nem mais saber da grande comissão. Dane-se a grande comissão. O que importa é avançarmos a pauta cristã no Congresso. Isso que importa. Desde que nós aprovemos uma lei contra o aborto, isso é mais importante do que ganhar uma alma. Pois eu digo para vocês, com todo o temor de Deus diante de mim, mas vale uma alma salva do inferno do que qualquer lei com pauta cristã que a gente possa aprovar no Congresso. Vale muito mais. Jesus nunca disse que haveria alegria no céu e anjos cantando e dançando no céu por uma lei com moral cristã por trás aprovada em qualquer congresso. Mas ele diz que existe uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando um miserável pecador condenado ao inferno se volta para Deus. E os anjos se alegram, Deus se alegra, há júbilo no céu diante disso. Mas nós perdemos isso. A nossa militância é política, as mensagens que a gente manda é só sobre isso. Mais importa aprovar o presidente que a gente quer do que avançar o evangelho. Né? E o pior é que isso está entremeado dentro do evangelicalismo. Isso está entremeado dentro das igrejas históricas protestantes fiéis. Né? E as pessoas não enxergam muitas vezes. E muitas vezes o último perigo que isso nos faz cair é que nós podemos acabar dormindo com o inimigo. Em que sentido nós podemos acabar dormindo com o inimigo? No sentido em que nós começamos a acreditar que pessoas que defendem as nossas pautas secundárias são soldados lado a lado nosso, lutando a mesma guerra, quando, na verdade, eles são o nosso próprio inimigo lutando contra nós. Isso é um exemplo muito clássico. A política une evangélicos e católicos, como se eles defendessem as mesmas pautas. O catolicismo romano é a maior perversão do evangelho de Cristo que já passou pela face da terra. E muitos cristãos evangélicos estão dispostos a fazer fileiras com os católicos em prol de moralidade cristã, sendo que diariamente na missa o nome de Cristo é blasfemado na missa romana. E aí eu estou disposto a me aliar com eles por coisas secundárias, perdendo a centralidade de Cristo. E às vezes existe um irmão que crê em Cristo fielmente, que ama a Cristo, que acredita no Evangelho. E nós sentamos fogo amigo nele, porque ele discorda da gente em pautas secundárias. Porque ele não tem exatamente a mesma visão política que eu. Porque ele não tem exatamente a mesma visão a respeito de coisas secundárias do que eu. Então eu sento a lenha nele, sendo que ele é um irmão em Cristo. E eu durmo com o inimigo, porque ele defende as pautas secundárias, mas ele está completamente fora da centralidade do Evangelho. Então, perder o centro do Evangelho é perigosíssimo. Hoje, esse é o maior perigo para as igrejas cristãs atuais. Satanás, ele é ardiloso. Ele não precisa fazer da gente ateu. Ele não precisa fazer da gente comunistas ferrenhos para nós termos perdido a verdade da Escritura. Ele só precisa maquiar alguma coisa. Ele só precisa fazer a gente sair ali do centro. Não, fica aí, fica com a Bíblia. Foca no seu casamento, foca nos seus filhos, na educação dos seus filhos. Isso aqui é o mais importante. Né? Agora, esse negócio de evangelho, de justificação, de cruz de Cristo, de pregar, não, isso não. Vamos criar uma comissão de cristãos no Congresso. Isso sim vai avançar o reino de Deus. Né? Então, tá vendo? É ardiloso, é sutil, mas muita gente cai nisso. E Paulo finaliza esse argumento, o Juan está falando aqui, equivale aos judeus que pensavam que o Cristo viria para libertar eles da opressão do Império Romano, quando, na verdade, ele veio para libertar eles do Império de Satanás. Exatamente.
É você transformar as coisas de Cristo em coisas materiais. E Paulo encerra o argumento aqui dizendo: tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então Paulo está dizendo que ele acredita que com a repreensão que ele está dando aos Gálatas, eles vão ficar firmes no Evangelho. Eles não vão perder a centralidade do Evangelho. É para isso que Paulo está escrevendo para eles. Ele está alertando eles. Não façam isso. Não se deixem levar por esse tipo de persuasão, por esse tipo de heresia, por esse tipo de ideia. Não se deixem levar. Fiquem firmes onde vocês estão. Fiquem firmes na forma de pensar centralizada no Evangelho, centralizada na cruz. Quando Paulo fala aos Coríntios que nada eu propus a saber dentre vós a não ser Cristo crucificado, ele está dizendo o que é mais importante. Ele está dizendo o que é central. O que é central é Cristo crucificado. É óbvio, a Bíblia é cheia de sabedoria divina para outras áreas da nossa vida. Mas eu posso ter um casamento perfeito, filhos perfeitos, trabalho perfeito e estar longe de Cristo. Né? Estar completamente longe de Cristo. Tá? E Paulo conclui dizendo: aqueles que estão perturbando vocês sofrerão condenação. Eles não vão escapar. Aqueles que estão disseminando esse tipo de heresia satânica no meio de vocês, eles sofrerão condenação. O que é deles está guardado. Pode não ser agora, mas o que é deles está guardado. E assim Paulo encerra esse argumento e na semana que vem a gente continua.